Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política. Boitempo Editorial, editora UFRJ, edição 2011. Elementos fundamentais para a crítica da economia política. Grundrisse, primeira parte. No verso dessa página está a capa do caderno 7 do manuscrito, Elementos fundamentais para a crítica da economia política. E entre as páginas 67 e 90 está o segundo capítulo do dinheiro. Alfred d'Arrimon, de la Réforme des Banques. Paris, 1856. Nota da tradução. Para o título, o capítulo do dinheiro compreende o caderno 1 e as 7 primeiras páginas do caderno 2. O caderno 1 é de outubro de 1857, mas não foi datado por Marx. Nota da edição. Nota 1. Os algarismos entre parênteses referem-se à paginação do livro de Alfred d'Arrimon, de la Réforme des Banques, Paris, Gallimard, 1856. Citação em francês. Tradução. Nota da tradução. Todo mal resulta do predomínio da obstinação em conservar os metais preciosos na circulação e nas trocas. Item 1. O livro de d'Arrimon inicia com as medidas que o Banco da França tomou em outubro de 1855 para remediar a diminuição progressiva de suas reservas. Página 2. Quer nos fornecer uma tabela estatística da situação desse banco durante os 5 últimos meses que precederam as medidas de outubro. Com esse propósito, compara a sua reserva metálica durante cada um desses meses e as flutuações do portfólio, ou seja, a massa de descontos realizados pelo banco de títulos comerciais, de letras de câmbio existentes em seu portfólio. O número que expressa o valor dos certificados em poder do banco representa, de acordo com d'Arrimon, a necessidade maior ou menor que experimenta o público de seus serviços, ou o que vem a ser a mesma coisa, as necessidades da circulação. Página 2 de d'Arrimon. O que vem a ser a mesma coisa? De modo algum. Se a massa das letras, apresentada por desconto, fosse idêntica às necessidades de circulação, o curso do dinheiro em sentido estrito, ou seja, o curso das notas bancárias, deveria ser determinado pela massa das letras descontadas. No entanto, esse movimento, em média, não somente não é paralelo, como é em frequência um movimento inverso. A massa de letras descontadas e as flutuações daí resultantes expressam a necessidade de crédito, enquanto a massa de dinheiro circulante é determinada por influências muito distintas. Para chegar de uma maneira a conclusões sobre a circulação, d'Arrimon deveria ter apresentado, ao lado das colunas da reserva metálica e das letras de câmbio descontadas, uma coluna sobre o montante das notas bancárias em circulação. Para falar sobre a necessidade de circulação, era de fato evidente verificar primeiramente as flutuações na circulação efetiva. A omissão desse elemento necessário da comparação denuncia imediatamente o amadorismo diletante e a confusão intencional das necessidades do crédito com as do curso do dinheiro, uma confusão na qual se baseia de fato todo o segredo da sabedoria prudoniana. Uma estatística de mortalidade na qual figurassem de um lado as doenças, de outro as mortes, não fossem omitidos os nascimentos. As duas colunas, página 3 de d'Arrimon, fornecidas por d'Arrimon, de um lado a reserva metálica do banco de abril a setembro e de outro o movimento de seu portfólio, expressam nada mais do que o fato tautológico que não requer o esforço de ilustrações estatísticas de que, à medida que as letras ingressam no banco para dele retirar metal, o seu portfólio fica cheio de letras de câmbio e o seu subsolo se esvazia de metal. Nem mesmo essa tautologia que d'Arrimon quer demonstrar por meio de sua tabela é expressa claramente. A tabela mostra, ao contrário, que de 12 de abril até 13 de setembro de 1855, a reserva metálica do banco diminuiu em cerca de 144 milhões, enquanto os papéis em seu portfólio aumentaram em cerca de 101 milhões. Nota 2.
Leia-se 108. Marx tomou o número 101 de Darrimon. O mesmo erro de cálculo se repete mais adiante. A redução da reserva metálica superou, portanto, em 43 milhões o crescimento dos títulos comerciais descontados. A identidade dos dois movimentos naufraga diante do resultado total do movimento desses 5 meses. Nota 3. No manuscrito, 6 meses. Uma comparação mais precisa das cifras nos mostra outras incongruências. Tabela. Datas de 12 de abril e 10 de maio. Reserva metálica no banco em francos, primeiro, e em segundo lugar, títulos descontados pelo banco em francos. Em 12 de abril, a reserva metálica era de 432.614.797 francos. De títulos descontados pelo mesmo banco, 322.904.313 francos. No dia 10 de maio, 420.914.028 francos de reserva metálica. De títulos descontados, 310.744.925. Em outras palavras, de 12 de abril até 10 de maio, a reserva metálica caiu 11.769 francos, enquanto o número de títulos cresceu. Nota 4. Deveria constar diminuir. Esse erro, que também se repete adiante, não interfere de maneira relevante nas conclusões extraídas por Marx das tabelas estatísticas de Darrimon. 12.159.388. Quer dizer, o aumento dos títulos supera em cerca de 5.458.619 francos. Nota 5. Deveria constar a diminuição. A redução da reserva metálica, referente à redução da reserva metálica. O inverso sucede, mas em uma proporção muito mais surpreendente, quando comparamos o mês de maio com o de junho. Tabela. Dia 10 de maio, reserva metálica do banco em francos, 420.914,28. 420.914.028 francos. Em títulos descontados, 310.744.925. No dia 14 de junho, 407.769.813 francos em reserva metálica. Em títulos descontados, 310 milhões, 369.439. De 10 de maio a 14 de junho, por conseguinte, a reserva metálica do banco diminui em 13.144.215 francos. Os seus títulos cresceram na mesma proporção? Pelo contrário, diminuíram em 375.486 francos no mesmo período. Não temos mais aqui, portanto, simples desproporção quantitativa entre queda de um lado e elevação de outro. A própria relação inversa entre os dois movimentos desapareceu. Uma enorme queda de um lado até está acompanhada por queda relativamente fraca de outro. Tabela. Dia 14 de junho, reserva metálica do banco em francos é igual a 407.769.813 francos. Em títulos descontados, 310.369.439. No dia 12 de julho, a reserva metálica é de 314.629.614 francos. Em títulos descontados, na mesma data, 381.699.256 francos. A comparação dos meses de junho e julho revela a redução da reserva metálica de 93.140.199 francos e o aumento dos títulos de 71.329.717 francos. Nota 6. Deveria constar 71.329.817. Quer dizer, a redução da reserva metálica foi de 21.810.482 francos. Nota 7. Deveria constar 21.810.382 francos. Maior do que o aumento do portfólio. Tabela. Reserva metálica no dia 12 de julho. 314.629.614 francos. Títulos descontados no dia 12 de julho.
381.699.256 francos. No dia 9 de agosto, a reserva metálica é de 338.784.444 francos. No dia 12 de agosto, títulos descontados foram no valor de 458.689.605 francos. Vemos aumento em ambos os lados de 24.154.830 na véspera ou na reserva metálica, e um aumento muito mais considerável de 66.990.349 francos no portfólio. Nota 8. Deveria constar 76.999.349 francos. Tabela. No dia 9 de agosto, a reserva metálica em francos é de 338.784.444 francos. De títulos descontados, 458.689.605 francos. No dia 13 de setembro, a reserva metálica equivale a 288.645.333 francos. Os títulos descontados em francos equivalem a 431.390.562 francos. A queda na reserva metálica de 50.139.111 francos vem acompanhada aqui de uma queda nos títulos de 27.299.043 francos. Em dezembro de 1855, apesar das medidas restritivas do Banco da França, o seu encaixe havia diminuído em 24 milhões. Nota 9. Alfred Darmon, de la Réforme du Banc, citação página 8 e 9. O que vale para Pedro também vale para João. As verdades que resultam de uma comparação sucessiva dos 5 meses têm o mesmo direito à confiabilidade que as verdades resultantes da comparação dos pontos extremos da série feita pelo Sr. Darmon. E o que mostra a comparação? Verdades que só se devoram reciprocamente. 2 vezes o crescimento do portfólio com a redução da reserva metálica, mas de tal modo que a redução dessa última não alcançou o aumento da primeira. Meses de abril até maio, junho até julho. 2 vezes a redução da reserva metálica acompanhada da redução do portfólio, mas de tal modo que a redução da última não cobriu a redução da primeira. Mês de maio até junho e mês de agosto até setembro. Por fim, uma vez crescimento da reserva metálica e crescimento do portfólio, mas de tal modo que a primeira não cobriu a segunda. Queda de um lado, aumento do outro. Queda de ambos os lados, aumento de ambos os lados. Por conseguinte, tudo, mas nenhuma lei uniforme e, sobretudo, nenhuma relação inversa, nem mesmo uma interação, já que a redução no portfólio não pode ser a causa da queda na reserva metálica e o crescimento no portfólio não pode ser a causa do crescimento da reserva metálica. A relação inversa e a interação tampouco são constatadas na comparação isolada elaborada por Darmon entre o primeiro mês e o último. Se o aumento de 101 milhões no portfólio não cobre a redução de 144 milhões da reserva metálica, resta a possibilidade de que não haja qualquer nexo causal entre o crescimento de um lado e a redução de outro. A ilustração estatística, em lugar de oferecer uma resposta, suscitou antes uma massa de perguntas entrecruzadas, em lugar de um único enigma, uma legião. Na verdade, tais enigmas desapareceriam tão logo o Sr. Darmon apresentasse junto às colunas de reserva metálica e de portfólio os títulos descontados, as colunas de circulação das notas bancárias e dos depósitos. A redução da reserva metálica inferior ao crescimento do portfólio se explicaria, ou pelo simultâneo aumento de depósito de metal, ou porque uma parte das notas bancárias emitidas em razão do desconto não foi convertida em metal, mas permaneceu em circulação, ou finalmente porque as notas emitidas sem aumentar a circulação retornaram imediatamente ao banco, sob a forma de depósito ou de pagamento de títulos vencidos. A diminuição da reserva de metal acompanhada de um menor decréscimo do portfólio se explicaria pelo saque de depósitos do banco ou pelo ingresso de notas bancárias convertidas em metal, de modo que a sua própria operação de desconto do banco seria afetada pelos proprietários dos depósitos sacados ou das notas bancárias trocadas por metal. Finalmente, o menor decréscimo da reserva metálica acompanhada de uma diminuição do portfólio se explicaria com base nas mesmas razões. Desconsideramos completamente as saídas para substituir a moeda de prata no interior do país, uma vez que Darmon as deixa fora de seu exame.
Mas as colunas que assim teriam se explicado reciprocamente teriam igualmente demonstrado o que não era para ser demonstrado, que a satisfação das crescentes necessidades do comércio por parte do banco não necessariamente implica o aumento da circulação de suas notas bancárias, que a diminuição ou aumento desta circulação não corresponde à diminuição ou aumento de sua reserva metálica, que o banco não controla a massa dos seus meios de circulação e etc. Resultados eloquentes que perturbam o plano do senhor Darrimon. Em seu afã de apresentar de maneira espetacular sua ideia pré-concebida, o conflito entre a base metálica do banco, representada por sua reserva metálica, e as necessidades da circulação, em sua opinião, representada no portfólio, Darrimon saca duas colunas de seu necessário contexto, colunas que perdem todo o sentido nesse isolamento ou, no máximo, depõem contra ele. Nós nos detivemos nesse fato. Nota 10. Ibidem, página 2. Para esclarecer em um exemplo todo o valor das ilustrações estatísticas e positivistas ou positivas dos prudonianos. Os fatos econômicos, em lugar de fornecer a prova de suas teorias, fornecem a evidência do não domínio dos fatos, de modo a poder julgar com eles, ou a jogar com eles. A sua maneira de jogar com os fatos mostra, ao contrário, a gênese da sua abstração teórica. Prossigamos com Darrimon. Quando viu sua reserva bancária reduzir em 144 milhões, o seu portfólio aumentar em 101 milhões, o Banco da França adotou em 4 e 18 de outubro de 1855 medidas para proteger seus cofres do portfólio. Elevou a taxa de desconto sucessivamente de 4 para 5 e de 5 para 6 e reduziu de 90 para 75 dias o prazo de vencimento dos títulos apresentados para desconto. Em outras palavras, agravou as condições sob as quais tornava seu metal disponível para o comércio. O que isso prova? Que diz Darrimon, um banco organizado segundo princípios atuais, baseado na predominância do ouro e da prata, subtrai o serviço do público precisamente no momento em que o público dele mais necessita. Nota 11. Ibidem, página 3. Precisava o senhor Darrimon de seus números para demonstrar que a oferta encarece seu serviço à medida mesmo que a demanda os requer e a supera. Vou ler novamente. Precisava o senhor Darrimon de seus números para demonstrar que a oferta encarece seus serviços à medida mesmo que a demanda os requer e a supera? E esses senhores que representam o público perante o banco não adotam o mesmo agradável hábito da existência? Nota 12. A alusão irônica às palavras de Egmont, personagem de Goethe em Egmont Tragédia em 5 atos. Ato 5, prisão, diálogo com Ferdinand. São Paulo, Melhoramentos, 1949. Os filantrópicos comerciantes de cereais que apresentaram suas letras ao banco para receber notas, para trocar as notas por ouro do banco, para converter o ouro do banco em cereal do exterior, para converter o cereal do exterior em dinheiro do público francês, por acaso partiram da ideia de que, como o público agora tinha a máxima necessidade de cereal, seria seu dever ceder o cereal ao público em condições especiais, ou, ao contrário, não correram ao banco para explorar o aumento do preço do cereal à necessidade do público, a desproporção entre a demanda e a oferta. E o banco deve ser excluído dessa lei econômica geral? Que ideia! Mas pode ser que a presente organização dos bancos signifique que o ouro tem de ser acumulado em quantidades tão grandes para condenar à imobilidade o meio de compra que, em caso de escassez de cereal, poderia ser empregado com o máximo proveito da nação, para enfim fazer do capital que deveria percorrer as produtivas metamorfoses da produção base improdutiva inerte da circulação. Nesse caso, por conseguinte, tratar-se-ia do fato de que na presente organização dos bancos a reserva metálica improdutiva encontra-se acima de seu mínimo necessário, porque a economia de ouro e de prata no âmbito da circulação ainda não é conduzida ao seu limite econômico. Tratar-se-ia de uma quantidade a mais ou a menos mas sobre o mesmo fundamento. Mas o problema teria desabado das alturas socialistas na superfície prática burguesa, onde os encontramos passeando com grande parte dos adversários burgueses ingleses do Banco da Inglaterra. Que queda!
ou não se trata de uma maior ou menor poupança de metal por meio das notas bancárias e outros dispositivos bancários, mas, ao contrário, de um completo abandono da base metálica? Mas nesse caso, a fábula estatística de novo não vale nem sua moral. Se o banco, quaisquer que sejam as circunstâncias, deve enviar metais preciosos ao exterior em caso de necessidade, precisa antes acumulá-lo. E se o exterior deve aceitar esses metais em troca de suas mercadorias, os metais precisam assegurar sua predominância. As causas da fuga de metais preciosos do banco foram, segundo Darrimon, a má colheita e, em consequência, a necessidade de importar cereais do exterior. Ele esquece o déficit na colheita de seda e a necessidade de comprá-la em massa da China. Darrimon menciona ainda os grandes e numerosos empreendimentos que coincidiram nos últimos meses com a exposição industrial parisiense. Nota 13. Alfred Darrimon, de la Réforme du Banque, citação página 3 a 4, trata-se da Exposição Universal da Indústria, que ocorreu em Paris de maio a novembro de 1855. Ele esquece de novo as grandes especulações e empreendimentos no exterior realizados pelo crédito imobiliário e seus rivais, com o propósito de mostrar que, como disse Isaac Perrier, que o capital francês se distingue dos outros capitais por sua natureza cosmopolita, assim como a língua francesa se distingue das outras línguas. Nota 14. A fonte usada por Marx não foi descoberta. Somam-se a isso os gastos improdutivos provocados pela Guerra Oriental, empréstimo de 750 milhões. Em resumo, por um lado, um grande e súbito colapso em dois dos mais significativos ramos de produção franceses. Por outro, uma extraordinária utilização do capital francês em mercados estrangeiros em empreendimentos que, de modo algum, criaram um equivalente imediato e que, em parte, talvez, jamais cubram seus custos de produção. Para compensar, de um lado, a redução da produção doméstica mediante importação e, de outro, o crescimento dos empreendimentos industriais no exterior, eram requeridos não signos de circulação que servem para a troca de equivalentes, mas o próprio equivalente era requerido não dinheiro, mas capital. A queda na produção doméstica francesa, de modo algum, era um equivalente para o emprego do capital francês no exterior. Suponha que agora que o Banco da França não estivesse constituído sobre uma base metálica e que o exterior estivesse disposto a aceitar o equivalente ao capital francês sob qualquer forma, não apenas na forma específica de metais preciosos. O banco não estaria igualmente forçado a elevar as condições de seu desconto precisamente no momento em que seu público mais reclamasse seus serviços? As notas com as quais o banco desconta os títulos desse público são agora nada mais do que ordens de pagamento em ouro e prata. Em nossa hipótese, as notas seriam ordens de pagamento sobre o estoque de Proudhon da nação e das suas... sobre o estoque de produtos da nação e de sua força de trabalho imediatamente utilizável. A primeira é limitada, a segunda é expansível apenas dentro de limites muito precisos e em determinados períodos de tempo. A máquina de imprimir, por outro lado, é inesgotável e funciona como um passe de mágica, de maneira simultânea, enquanto as más colheitas de cereais e seda reduzem enormemente a riqueza da nação, diretamente permutável, as ferrovias, as mineradoras, etc., no exterior imobilizam a mesma riqueza permutável em uma forma que não cria equivalente imediato e, por conseguinte, momentaneamente a devoram sem reposição. Logo, a riqueza da nação diretamente permutável, capaz de circular e de ser enviada ao exterior, diminui absolutamente. De um lado, aumento ilimitado dos títulos bancários, consequência imediata, elevação no preço dos produtos, das matérias-primas e do trabalho. De outro lado, redução no preço dos títulos bancários. O banco não teria aumentado a riqueza das nações em um passe de mágica, mas tão somente desvalorizado seus próprios papéis em uma operação muito banal. Com essa desvalorização, paralisação súbita da produção, de modo algum grita o proudhoniano. A nossa nova organização bancária não se satisfaria com o mérito negativo de suprimir a base metálica e deixar todo o resto inalterado. Criaria condições de produção e de intercâmbio inteiramente novas e, portanto, interviria sob pressupostos inteiramente novos.
A introdução dos bancos atuais não revolucionou, a seu tempo, as condições de produção? Sem a concentração de crédito que suscitou sem as rendas do Estado? Que criou em antítese a renda da terra e, desse modo, as finanças em antítese à produção fundiária, o interesse do dinheiro em antítese ao interesse da terra, sem este novo instituto da circulação, teria sido possível a grande indústria moderna, as sociedades por ações, as 1000 formas de papéis de circulação que são tanto produtos do comércio e da indústria modernos como suas condições de produção? Chegamos aqui à questão fundamental, que não se relaciona mais com o ponto de partida. A questão geral seria as relações de produção existentes e as suas correspondentes relações de distribuição podem ser revolucionadas pela mudança no instrumento de circulação, na organização da circulação? Pergunta-se ainda, com uma tal transformação da circulação pode ser implementada sem tocar nas relações de produção existentes e nas relações sociais nelas baseados? Se toda transformação da circulação desse tipo pressupusesse, ela própria, por sua vez, modificações nas outras condições de produção e revoluções sociais, neste caso, naturalmente, colapsaria a priori a doutrina que propõe seus truques de circulação para, de um lado, evitar o caráter violento das transformações e, de outro, fazer dessas próprias transformações não um pressuposto, mas inversamente um resultado progressivo da transformação de circulação. A falsidade desse pressuposto fundamental seria suficiente para demonstrar o equívoco similar sobre a conexão interna entre as relações de produção, distribuição e circulação. A ilustração histórica sugerida acima não pode evidentemente ser decisiva, uma vez que os institutos de crédito modernos foram tanto efeito como causa da concentração do capital, constituindo apenas seu momento, e que a concentração da riqueza é acelerada tanto pela insuficiência na circulação como na Roma antiga, como pela circulação facilitada. Além disso, haveria de investigar, ou caberia antes da questão geral, se as diferentes formas civilizadas do dinheiro, dinheiro metálico, dinheiro de papel, dinheiro de crédito e dinheiro-trabalho, este último como forma socialista, podem realizar aquilo que delas é exigido sem abolir a própria relação de produção expressa na categoria dinheiro, e se nesse caso, por outro lado, não é uma pretensão que se autodissolve desejar, mediante transformações formais de uma relação, passar por cima de suas determinações essenciais? As distintas formas de dinheiro podem corresponder melhor à produção social de diferentes etapas. Uma elimina convenientemente contra as quais, vou ler novamente, as distintas formas de dinheiro podem corresponder melhor à produção social em diferentes etapas. Uma elimina inconvenientes contra as quais ou os quais a outra não está à altura. Mas nenhuma delas, enquanto permanecerem formas do dinheiro e enquanto o dinheiro permanecer uma relação social essencial, pode abolir as contradições inerentes à relação do dinheiro, podendo tão somente representá-la em uma outra forma. Nenhuma forma do trabalho assalariado, embora uma possa superar os abusos da outra, pode superar os abusos do próprio trabalho assalariado. Uma alavanca pode superar a resistência da matéria inerte melhor do que outra. Todas elas se baseiam no fato de que a resistência subsiste, naturalmente. Essa questão gera sobre a relação da circulação com as demais relações de produção só pode ser formulada ao final. Mas é desde logo suspeito que Proudhon e consortes não a formulem, nem ao menos em sua forma pura, mas só declamem ocasionalmente sobre ela. Toda vez que tal questão for abordada, será preciso examiná-la com rigor. Com isso, conclui-se imediatamente da introdução de Darrimon que curso de dinheiro e crédito são completamente identificados, o que é falso economicamente. O crédito gratuito, nota 15. Frédéric Bastiat e Pierre-Joseph Proudhon, Gratuité du crédit. Discussão entre Bastiat e Proudhon, Paris, Guillemot, 1850.
dito seja de passagem, é apenas uma forma hipócrita, filisteia e amedrontada para a propriedade é o roubo. Nota 16. Assim reza a tese principal da obra de Proudhon. Paris, Prévost, 1841. Edições brasileiras. O que é a propriedade? São Paulo, Martins Fontes, 1988. Em lugar de os trabalhadores tomarem o capital dos capitalistas, os capitalistas deveriam ser coagidos a dá-los aos trabalhadores. É preciso voltar também a esse ponto. No próprio tema em consideração, Darrimon só se refere ao fato de que os bancos que negociam com crédito do mesmo modo que os comerciantes que negociam com mercadorias ou que os trabalhadores que negociam com trabalho vendem mais caro quando a demanda aumenta em relação à oferta. Dificultam seus serviços ao público no exato momento em que o público deles mais necessita. Vimos que o banco tem de proceder desse modo. Emita ele notas convertíveis ou inconvertíveis. O procedimento do Banco da França em outubro de 1855 deu ensejo a um imenso clamor. Página 4 de Darrimon. Nota 17. Alfred Darrimon, de la Réforme du Banque, citação página 4. E há um grande debate entre o banco e os porta-vozes do público. Darrimon resume ou pretende resumir tal debate. Vamos segui-lo aqui ocasionalmente, uma vez que seu resumo revela a debilidade de ambos adversários em seus constantes e desregrados tergiversar. Tateando em causas externas, cada um dos combates abandona a cada momento sua arma para ir em busca de outra. Nenhum dos dois desfere um golpe, não só porque trocam incessantemente as armas com as quais se devem golpear, mas também porque tão logo se enfrentam em um terreno, fogem para outro. Desde 1806 até 1855, a taxa de desconto na França não superou 6%. Durante 50 anos, praticamente imutável, o vencimento de no máximo 90 dias das letras de câmbio. A fraqueza com a qual o banco se defende nas palavras de Darrimon e sua própria falsa concepção emergem, por exemplo, da seguinte passagem de seu diálogo fictício. Disse o adversário do banco, cita: graças ao vosso monopólio, vós sois o outorgante e o regulador do crédito. Quando vós desejais exibir rigor, os descontadores não só vos imitam, mas exageram vossos rigores. Com vossas medidas, vós causastes uma paralisação nos negócios. Página 5 de Darrimon. Diz o banco, e o diz humildemente, cita: o que vós quereis que eu faça? Diz humildemente o banco: para me defender do estrangeiro, tenho de me defender dos nacionais. Sobretudo, devo impedir a saída dos numerários, sem os quais não sou nem posso ser nada. Página 5 de Darrimon. Ao banco é imputada uma tolice. É forçado a evadir-se da questão e a perder-se em generalidades para que se possa respondê-lo com generalidades. Nesse diálogo, o banco compartilha da ilusão de Darrimon, segundo a qual o banco pode regular o crédito por meio de seu monopólio. Na verdade, o poder do banco começa somente ali onde termina o poder dos descontadores de títulos privados, em um momento, portanto, no qual seu próprio poder já está extraordinariamente limitado. Caso o banco, em um momento de fluidez do mercado monetário, no qual qualquer um desconta a 2,5%, permanecesse em 5%, os descontadores de títulos, em lugar de imitá-lo, descontariam todas as transações do banco nas suas barbas. Em nenhum outro lugar isso foi mais claramente demonstrado do que na história do Banco da Inglaterra, desde a lei de 1844, que tornou um rival efetivo dos bancos privados. No negócio do desconto, etc. O Banco da Inglaterra, para assegurar uma participação e uma participação crescente no negócio do desconto durante os períodos de fluidez do mercado de dinheiro, foi constantemente forçado a reduzir sua taxa de desconto, não somente a taxa dos banqueiros privados, mas, com frequência, abaixo dela. A sua regulação do crédito deve ser tomada, portanto, com um grano salis, enquanto Darrimon converte em ponto de partida as suas superstições sobre controle absoluto do mercado de dinheiro e de crédito por parte do banco. Em lugar de investigar criticamente as condições do poder efetivo do banco sobre o mercado de dinheiro,
Darrimon agarra-se imediatamente à frase vazia de que para o banco o dinheiro líquido é tudo e que ele deve evitar o seu fluxo para o exterior. Um professor do Collège de France, Chevalier, responde, cita, ouro e prata são mercadorias como todas as outras. A sua reserva metálica serve apenas para, em momentos de emergência, ser enviada ao exterior para compras. O banco responde, cita, o dinheiro metálico não é uma mercadoria como as outras, é um instrumento de troca e, por força desse título, desfruta do privilégio de prescrever leis para todas as outras mercadorias. Nesse momento, Darrimon pula entre os combatentes. Por conseguinte, deve-se atribuir a esse privilégio de ser o único instrumento autêntico da circulação e da troca, desfrutado pelo ouro e pela prata, não apenas a crise atual, mas as crises periódicas do comércio. Para controlar todos os inconvenientes das crises, seria suficiente que o ouro e a prata fossem mercadorias como as outras, ou dizendo exatamente que todas as mercadorias fossem instrumentos de troca com o mesmo estatuto, ou mesmo titre, em virtude do mesmo título, do ouro e da prata, que os produtos se tocassem ou trocassem verdadeiramente por produtos. Páginas 5 e 7 de Darrimon. Platitude com a qual a disputa é aqui apresentada. Se o banco emite ordens de pagamento contra dinheiro, notas e notas promissórias contra capital, depósitos, reembolsáveis em ouro, prata, é evidente que só até certo ponto pode assistir e tolerar a diminuição de suas reservas metálicas sem reagir. Isso nada tem a ver com a teoria do dinheiro metálico. Voltaremos a nos referir à teoria das crises de Darrimon. No capítulo Petite Histoire des crises de circulação, breve história das crises de circulação, nota 18, no livro de Darrimon, esse terceiro capítulo se intitula Breve história dos bancos de circulação, de la réforme du banque, citação página 20 a 27. O senhor Darrimon deixa de fora a crise inglesa de 1809 a 1811 e se limita a anotar sob o título 1810 a nomeação de Bouillon Comité. E sob o título de 1811, novamente deixa de fora a crise efetiva que começou em 1809 e se limita à adoção pela Câmara dos Comuns da resolução de que a depreciação das notas em redação ou relação ao metal em barra não resulta de uma depreciação do dinheiro de papel, mas de um encarecimento do metal em barra, nota 19, Ibidem, página 22. E ao panfleto de Ricardo, nota 20, Davi Ricardo, Londres, Murray, 1810. Que formula a tese oposta, cuja conclusão é necessariamente o dinheiro em seu estado mais perfeito é o dinheiro de papel, página 22 e 23, as crises de 1809 e 1811 foram importantes nesse caso porque o banco, naquela ocasião, emitiu notas inconvertíveis de modo que as crises de maneira alguma resultaram da convertibilidade em ouro ou metal das notas e por isso também de modo algum podiam ser neutralizadas pela supressão dessa convertibilidade. Darrimon salta agilmente sobre esses fatos que refutam suas teorias das crises. Agarra-se ao aforismo de Ricardo, que nada tinha a ver com o objeto em questão, nem com o panfleto, a depreciação das notas bancárias. Darrimon ignora que a teoria do dinheiro de Ricardo é totalmente refutada com seus falsos pressupostos, a saber que o banco controla a quantidade de notas em circulação, que a quantidade de meios de circulação determina os preços, quando, inversamente, os preços determinam a quantidade de meios de circulação e etc. No tempo de Ricardo, faltavam ainda investigações detalhadas sobre o fenômeno do curso do dinheiro, dito de passagem. Ouro e prata são mercadorias como outras. Ouro e prata não são mercadorias como outras. Como instrumento de troca universal, são as mercadorias privilegiadas e degradam as outras mercadorias justamente em virtude desse privilégio. Esta é a última análise à qual Darrimon reduz o antagonismo. Suprimir o privilégio do ouro e da prata, degradai-os ao status de todas as outras mercadorias, decide-se Darrimon em última instância. Nesse caso, não conservareis os males específicos do dinheiro de ouro ou de prata, ou das notas conversíveis em ouro e prata. Tereis suprimido todos os males. Ou antes, elevai todas as mercadorias ao monopólio até aqui exclusivo, desfrutado pelo ouro e pela prata. Deixai existir o Papa,
mas fazei de cada um papa. Suprime o dinheiro, fazendo de cada mercadoria dinheiro e dotando-a das qualidades específicas do dinheiro. A questão que aqui se coloca é justamente se o problema não manifesta sua própria absurdidade ou absurdidade. E se, por conseguinte, a impossibilidade de solução já não reside nas condições postas para a tarefa. Muitas vezes, a resposta só pode consistir da crítica da pergunta e muitas vezes também só pode ser resolvida à medida que a própria pergunta é negada. A questão efetiva é: o próprio sistema de troca burguês não torna necessário um instrumento de troca específico? Não cria necessariamente um equivalente particular para todos os valores? Uma forma desse instrumento de troca ou desse equivalente pode ser mais prática, mais apropriada e envolver menos inconvenientes do que outras, mas os inconvenientes que resultam da existência de um instrumento de troca particular, de um equivalente particular e ainda assim universal, teriam de se reproduzir em qualquer forma, ainda que de modo diferente. Naturalmente, Darrimon passa por cima dessa questão com entusiasmo, suprime o dinheiro e não suprime o dinheiro. Suprime o privilégio que o ouro e a prata detêm em virtude de sua exclusividade como dinheiro, mas faz de todas as maneiras ou de todas as mercadorias dinheiro. Confere a todas em conjunto uma propriedade que separa, ou separada da exclusividade, não existe mais. Na evasão de lingotes, manifesta-se de fato uma contradição que Darrimon concebe tão superficialmente quanto resolve. Fica patente que o ouro e a prata não são mercadorias como as demais, e que a economia moderna, subitamente e com horror, sempre se vê recaindo temporariamente nos preceitos do sistema mercantilista. Os economistas ingleses procuram resolver a dificuldade por meio de uma distinção, o que é requerido nos momentos de tais crises monetárias. Dizem eles, não é ouro e prata como dinheiro, ouro e prata como moeda, mas ouro e prata como capital. Mas se esquecem de adicionar capital, mas capital sob a forma determinada de ouro e prata. Se o capital é exportado sob qualquer forma, como explicar o refluxo ou efluxo, precisamente dessas mercadorias, quando a maioria das outras se deprecia devido à falta de escoamento? Tomemos exemplos específicos. A drenagem. Em razão da má colheita doméstica de um meio de subsistência importante, cereal, por exemplo, a má colheita no exterior e, em consequência, o encarecimento de um produto de consumo importado essencial, por exemplo, chá, a drenagem, em virtude da má colheita de matérias-primas fundamentais para a indústria, algodão, lã, seda, linho, a drenagem provocada pelo excesso de importação por especulação, guerra e outras coisas. No caso de uma má colheita doméstica, a compensação de um déficit repentino ou duradouro de cereais, chá, algodão, linho, etc., priva duplamente a nação. Uma parte de seu capital ou do trabalho investido não é produzida, perda efetiva na produção. Uma parte do capital produzido ou reproduzido deve ser drenada para cobrir essas lacunas, para que, entretanto, que não guarda uma relação aritmética simples com a perda, porque o produto em falta aumenta e tende a aumentar devido à menor oferta e à maior demanda no mercado mundial. É necessário analisar precisamente como se pareciam tais crises abstraindo do dinheiro e qual determinabilidade o dinheiro introduziria no interior das relações dadas. Má colheita de cereais e excesso de importação são os casos principais. A guerra é auto-evidente, pois do ponto de vista econômico é como se a nação jogasse uma parte do seu capital na água. O caso de uma má colheita de cereais, considerada uma nação em relação a outra, é claro que o seu capital, não apenas sua riqueza efetiva, diminui, assim como é claro que um camponês que queima sua massa de pão e tem agora de comprá-la do padeiro se empobrece do montante de sua compra. Com referência à situação doméstica, a elevação do preço do cereal à medida que se considera o valor, parece deixar tudo inalterado, exceto, no entanto, pelo fato de que a quantidade reduzida de cereais versus o preço elevado e colheitas realmente mas jamais igual à quantidade normal vezes o preço inferior, suponha que fosse produzido na Inglaterra somente um quarter e esse um quarter alcançasse o mesmo preço dos 30 milhões de quarters de trigo anteriores.
Nesse caso, abstraindo do fato de que à nação faltariam os meios para a reprodução, seja da vida, seja do trigo, e supondo que a jornada de trabalho para produzir ou reproduzir um quarter igual a nação trocaria A vezes 30 milhões de jornadas de trabalho, custos de produção, por 1 vezes a jornada de trabalho, produto. A força produtiva de seu capital teria diminuído milhões de vezes e a soma de todos os valores possuídos do país teria diminuído uma vez que cada jornada de trabalho teria se depreciado 30 milhões de vezes. Cada parte do seu capital representaria tão somente 30 milhões de avos de seu valor anterior, de seu equivalente em custos de produção, embora, nesse caso, o capital da nação não teria diminuído em valor nominal, abstraindo da depreciação da terra e do solo, pois o valor reduzido dos demais produtos seria exatamente compensado pelo valor elevado de um quarto de trigo. A elevação do preço do trigo de A vezes 30 milhões de vezes seria a expressão de uma idêntica depreciação de todos os demais produtos. Aliás, dessa diferenciação entre interior e exterior é totalmente ilusória. Assim como a nação que experimenta déficit se relaciona com a nação estrangeira, da qual compra, cada indivíduo da nação se relaciona com o arrendatário ou o comerciante de cereais. A soma excedente que tem de empregar para a compra de cereais é uma diminuição direta de seu capital, de seus meios disponíveis. Para não obscurecer a questão com influências irrelevantes, é preciso pressupor uma nação na qual exista livre comércio de cereais, mesmo que o cereal importado fosse tão barato quanto o produzido domesticamente. Ainda assim, a nação estaria mais pobre no montante do capital não reproduzido pelos arrendatários. No entanto, sob o pressuposto acima, a nação importaria sempre tanto o cereal estrangeiro quanto poderia importar ao preço normal. O crescimento da importação subentende, por conseguinte, aumento de preço. O aumento de preço do cereal igual à queda do preço de todas as outras mercadorias. Os custos de produção acrescidos representados no preço com as quais se obtém o quarter de cereal é igual à produtividade reduzida do capital existente em todas as outras formas. Ao excedente usado para a compra de cereais deve corresponder uma redução da compra ou na compra de todos os outros produtos, e por isso uma queda em seu preço. Com ou sem dinheiro metálico ou de qualquer outra espécie, a nação se encontraria em uma crise que se estenderia não apenas aos cereais, mas a todos os outros ramos de produção, pois não somente sua produtividade diminuiria positivamente e o preço de sua produção seria depreciado em relação ao valor determinado pelos custos de produção normais, como se estenderia igualmente a todos os contratos, obrigações, etc., baseados nos preços médios dos produtos. Por exemplo, é preciso entregar X alqueires de cereais para a dívida pública, mas os custos de produção destes X alqueires aumentaram em uma determinada proporção. Desconsiderando completamente o dinheiro, a nação se encontraria, portanto, em uma crise geral, prescindindo não apenas do dinheiro, mas também do próprio valor de troca dos produtos. Os produtos teriam se depreciado e a produtividade da nação teria diminuído, uma vez que todas as suas relações econômicas estão fundadas sobre uma produtividade média do seu trabalho. A crise provocada por um déficit de cereais de modo algum é reproduzida, portanto, pela evasão de lingotes, mesmo embora possa ser agravada pelos obstáculos erigidos com o propósito de impedir a evasão. De todo modo, também não pode ser dito com Proudhon, nota 21, Pierre-Joseph Proudhon, Système de contradições économiques, Paris, Guillemin, 1846, tomo 1, páginas 68 a 70, edições brasileiras, Sistemas das Contradições Econômicas ou Filosofia da Miséria, São Paulo, ícone 2003. Que a crise resulta do fato de que só os metais preciosos possuem um valor autêntico, em contraste com as demais mercadorias, pois a elevação no preço dos cereais só significa que na próxima instância é necessário dar mais ouro e prata em troca de um dado quantum de cereais. Que o preço do ouro e da prata caiu em relação ao preço dos cereais. O ouro e a prata partilham com todas as mercadorias restantes, portanto, da depreciação em relação aos cereais, da qual nenhum privilégio os protege. A depreciação do ouro e da prata com respeito aos cereais é idêntica à elevação do preço dos cereais, tão inteiramente correto. O quarter de cereais aumenta de 50 para 100 shillings.
logo 100%, mas as mercadorias de algodão caem 80%. A prata caiu 50% em relação aos cereais, enquanto as mercadorias de algodão caíram 80%, em razão da demanda declinante, etc. Nota 22. As porcentagens são obviamente incorretas. O exemplo deveria ser algo como: o quarter de cereais aumenta 50 para 100 shillings, logo em 50 shillings, mas os tecidos de algodão caem de 100 para 20 shillings em relação ao cereal, e a prata caiu somente 50%, e os tecidos de algodão caíram em consequência da demanda paralisada, etc., 80% em relação à prata. Quer dizer, os preços das outras mercadorias caem mais do que a elevação do preço dos cereais, mas também acontece o inverso. Nos últimos anos, por exemplo, em que os cereais aumentaram temporariamente 100%, não ocorreu de os produtos industriais caírem na mesma proporção com que o ouro tinha caído em relação aos cereais. Essa circunstância não afeta por ora a proposição geral. Também não se pode dizer que o ouro possui um privilégio pelo fato de que, como moeda, seu quantum é precisa e automaticamente determinado. Sob quaisquer circunstâncias, um thaler de prata permanece um thaler, da mesma forma que um alqueire de trigo permanece um alqueire, e uma vara de lona, uma vara. A depreciação da maioria das mercadorias, trabalho incluído, e a consequente crise, no caso de uma significativa má colheita de cereais, não podem ser originalmente imputadas, por conseguinte, à exportação de ouro, uma vez que a depreciação e a crise teriam lugar mesmo se absolutamente nenhum ouro doméstico fosse exportado e nenhum cereal estrangeiro fosse importado. A crise reduz-se simplesmente à lei da demanda e da oferta, que, como se sabe, atua de maneira incomparavelmente mais aguda e enérgica na esfera das primeiras necessidades, considerada em escala nacional, do que em todas as outras esferas. A exportação de ouro não é causa da crise de cereais, mas a crise de cereais que é causa da exportação do ouro. Pode-se afirmar que ouro e prata, considerados em si mesmos, interferem na crise e agravam seus sintomas somente em duas direções. Primeiro, se a exportação do ouro é dificultada em virtude das condições da reserva metálica, às quais estão ligados os bancos, porquanto as medidas tomadas pelo banco contra essa exportação de ouro repercutem negativamente sobre a circulação doméstica. Segundo, se a exportação de ouro torna-se necessária porque as nações estrangeiras só querem aceitar capital na forma de ouro e em nenhuma outra forma. A dificuldade número 2 pode subsistir mesmo quando a dificuldade número 1 é eliminada. O Banco da Inglaterra a experimentou justamente durante o período em que estava legalmente autorizado a emitir notas inconvertíveis. As notas caíram em relação ao ouro em barra, mas caiu igualmente o preço do ouro cunhado em relação ao seu preço de barra. O ouro se converteu em um tipo particular de mercadoria em relação à nota. Pode ser dito que a nota ainda permanecia dependente do ouro na medida em que representava nominalmente um determinado quantum de ouro que, de fato, não era por ela resgatável. O ouro permanecia seu denominador, muito embora legalmente a nota não fosse mais permutável no banco por tal quantidade de ouro. Não há qualquer dúvida, para ser investigado mais tarde e não faz parte diretamente do objeto em questão, que, enquanto dinheiro de papel retém sua denominação em ouro, por exemplo, que uma nota de 5 libras é a representante em papel de 5 soberanos, nota da tradução, moeda de ouro inglesa que valia 1 libra esterlina. A convertibilidade da nota em ouro continua sendo para ela uma lei econômica, quer esta exista politicamente ou não. De 1799 a 1819, as notas do Banco da Inglaterra também continuavam a declarar que representavam o valor de um determinado quantum de ouro. Como pôr à prova essa afirmação, senão pelo fato de que a nota realmente comanda tal e qual quantidade de metal? A partir do momento em que, para uma nota de 5 libras, não se podia mais obter valor em metal, igual 5 soberanos. A nota era depreciada, muito embora fosse inconvertível. A igualdade do valor da nota com o valor de ouro determinado, expresso em seu título, entrou imediatamente em contradição com a desigualdade factual entre nota e ouro.
A disputa entre os ingleses partidários do ouro como denominador da nota concentra-se de fato, portanto, não na convertibilidade da nota em ouro, que é apenas a igualdade prática que o título da nota exprime teoricamente, mas em como garantir essa convertibilidade. Essa convertibilidade deve ser garantida por meio de limitação legalmente impostas ao banco ou abandonada a si mesmo? Os últimos afirmam que essa convertibilidade é garantida, em média, no caso de um banco de emissão que faz adiantamentos de troca de letras de câmbio, banco cujas notas, por conseguinte, têm um refluxo garantido e cujos adversários jamais propõem algo além dessa garantia média. Este último ponto é um fato. A média, dito seja de passagem, não deve ser desprezada e os cálculos de médias podem e têm de desconstruir o fundamento tanto dos bancos como de todas as companhias de seguro, etc. Nesse particular, são citados como modelo e com justiça, sobretudo os bancos escoceses. Os bullionistas puros, por sua vez, dizem que levam a sério a convertibilidade que a obrigação do banco em converter mantém a nota convertível, que a necessidade dessa convertibilidade está dada pela própria denominação da nota, o que constitui um limite à sobre-emissão, que seus oponentes são pseudo-partidários da inconvertibilidade. Entre esses dois lados diferentes matizes, uma massa de espécies menores. Finalmente, os defensores da inconvertibilidade, os antibullionistas resolutos, são, sem o saber, tão pseudo-partidários da convertibilidade quanto seus adversários o são da inconvertibilidade, porque deixam subsistir a denominação da nota e, por conseguinte, fazem da equiparação prática da nota de determinada denominação e determinado quanto de ouro a medida do valor pleno de suas notas. Na Prússia, existe dinheiro de papel e de curso forçado. Para ele, está assegurado um refluxo, uma vez que uma parcela dos impostos tem de ser paga em papel. Esses thalers de papel não são ordens de pagamento em prata, não são legalmente convertidos em prata, em nenhum banco, etc. Não são emprestados por nenhum banco comercial, em troca de letras de câmbio, mas pagos pelo governo no financiamento de suas despesas. No entanto, sua denominação é a da prata. Um thaler de papel declara representar o mesmo valor que um thaler de prata, caso a confiança no governo fosse profundamente abalada ou caso esse dinheiro de papel fosse emitido em proporção maior do que a exigida pelas necessidades do curso. O thaler de papel deixaria de equivaler, na prática, ao thaler de prata e seria depreciado porque teria caído abaixo do valor que seu título anuncia. O thaler de papel se depreciaria mesmo que não ocorresse nenhuma das circunstâncias acima, mas se uma necessidade particular de prata para exportação, por exemplo, conferisse à prata um privilégio em relação a ele, a convertibilidade em ouro ou prata é, portanto, a medida prática do valor de todo o dinheiro de papel que tem sua denominação em ouro ou prata, seja o papel legalmente convertido ou não. Um valor nominal corre unicamente como sombra ao lado de seu corpo. Se ambos coincidem, é algo que a própria convertibilidade, permutabilidade efetiva deve demonstrar. Depreciação é a queda do valor real abaixo do valor nominal. O curso em paralelo e a troca recíproca efetivos são a convertibilidade. No caso de notas inconvertíveis, a convertibilidade não se revela na caixa do banco, mas na troca cotidiana entre dinheiro de papel e dinheiro de metal, cuja denominação o primeiro carrega. Na verdade, a convertibilidade das notas convertíveis já está prometida, onde tem de ser confirmada não mais pelo intercâmbio cotidiano em todas as partes do país, mas por experimentos de larga escala na caixa do banco. No interior da Escócia, o dinheiro de papel é preferido ao dinheiro de metal. Antes de 1845, quando a lei inglesa de 1844 lhe foi imposta, a Escócia experimentou naturalmente todas as crises sociais inglesas e diversas crises em graus mais intensos, pois ali o desmatamento das terras se desenvolveu de forma mais brutal. Não obstante, a Escócia não conheceu crise monetária propriamente dita. Aqui não vem ao caso o fato de que alguns bancos excepcionalmente foram à falência porque concederam crédito de maneira imprudente. Nenhuma depreciação das notas, nem queixas e investigações para saber se o quantum de moeda circulante era suficiente ou não
etc. A Escócia é importante aqui porque, por um lado, mostra como o sistema monetário pode ser plenamente regulado sobre a base atual. Podem ser suprimidos todos os males que Darrimon deplora, sem abandonar a base social atual, enquanto ao mesmo tempo suas contradições, seus antagonismos, o antagonismo de classe, etc., alcançaram uma intensidade maior do que em qualquer outro país do mundo. É característico que tanto Darrimon quanto o patrono que introduz seu livro, Émile de Girardin, que complementa seu embuste prático com o utopismo teórico, não encontre na Escócia o contraste aos bancos monopolistas como o Banco da Inglaterra e o Banco da França. Mas procure nos Estados Unidos, onde o sistema bancário, em virtude da indispensável licença estatal, é livre apenas nominalmente, onde existe não a livre concorrência entre os bancos, mas um sistema federativo de bancos monopolistas. O sistema bancário e monetário escocês era certamente o recife mais perigoso para as ilusões dos artistas da circulação. Não se diz que o dinheiro de ouro e o dinheiro de prata, onde não existe duplo padrão legal da moeda, se depreciam toda vez que muda o seu valor relativo às demais mercadorias? Por que não? Porque elas constituem seu próprio denominador, porque seu título não é o de um valor, não são medidos em uma terceira mercadoria, mas expressam somente partes alíquotas de sua própria matéria. Um soberano igual a tal quantum de ouro em tal ou qual peso. Nominalmente, portanto, o ouro não é depreciável, não porque expressa com exclusividade um valor autêntico, mas porque, como dinheiro, não expressa absolutamente nenhum valor, mas expressa um quantum determinado de sua própria matéria. Traz na fonte a sua própria determinabilidade quantitativa. Analisar com mais detalhes posteriormente se essa marca distintiva do dinheiro de ouro e de prata é uma última instância, uma propriedade imanente de todo o dinheiro. Confundidos por essa indepreciabilidade nominal do dinheiro de metal, Darrimon e consortes veem somente o único aspecto que irrompe nas crises. A apreciação do ouro e da prata em relação a quase todas as outras mercadorias. Não veem o outro lado, a depreciação do ouro e da prata ou do dinheiro em relação às demais mercadorias, excluído talvez o trabalho, mas nem sempre nos períodos da assim chamada prosperidade, em períodos de temporária alta geral dos preços. Como essa depreciação do dinheiro de metal e de todos os tipos de dinheiro baseados nele sempre precede sua apreciação, eles deveriam ter formulado o problema de maneira inversa, prevenir a depreciação periódica do dinheiro em sua linguagem, suprimir os privilégios das mercadorias em relação ao dinheiro. Na última formulação, o problema teria imediatamente se reduzido a abolir a alta e baixa dos preços. A última teria se reduzido a abolir os preços, ou seja, acabar com o valor de troca. Este problema teria se reduzido o que significa acabar com a troca tal como corresponde à organização burguesa da sociedade. Este último problema significaria revolucionar economicamente a sociedade burguesa. Teria então ficado evidente desde o início que o mal da sociedade burguesa não pode ser remediado por meio de transformações dos bancos ou da fundação de um sistema monetário racional. A convertibilidade legal ou não permanece, por conseguinte, requisito de todo dinheiro cujo título o faz um signo de valor, isto é, o iguala com quantidade a uma terceira mercadoria. A igualação já implica a contraposição, a possível desigualdade. A convertibilidade implica seu oposto. A inconvertibilidade, a apreciação, inclui. Nota 23. Potencialmente, Aristóteles usa esse termo com frequência, em especial na Metafísica, livros 7 e 8. Como diria Aristóteles, a depreciação. Suponha, por exemplo, que o soberano não signifique somente soberano, que é um simples título honorífico para a xésima parte da alíquota de uma onça de ouro, nome de conta, como é o metro para um determinado comprimento mais significante, digamos, x horas de tempo de trabalho. 1 sobre x onça de ouro nada mais é, de fato, do que um x hora de tempo de trabalho materializado e objetivado. Mas o ouro é tempo de trabalho passado, tempo de trabalho determinado.
O seu título faria realmente de um quantum de trabalho determinado de sua medida. A libra de ouro teria de ser convertível em X horas de tempo de trabalho que poderia comprar a qualquer momento, tão logo pudesse comprar mais ou menos horas de trabalho. Estaria depreciada ou apreciada. Neste último caso, sua convertibilidade teria deixado de existir. O determinante do valor não é o tempo de trabalho incorporado nos produtos, mas o tempo de trabalho necessário num determinado momento. Considere a própria libra de ouro, seja ela produto de 20 horas de tempo de trabalho. Suponha que mais adiante, por quaisquer circunstâncias, sejam necessárias 10 horas para produzir uma libra de ouro. A onça de ouro, cujo título indica que é 20 horas de tempo de trabalho, seria agora somente igual a 10 horas de tempo de trabalho, dado que 20 horas de tempo de trabalho é igual a 2 onças de ouro. 10 horas de trabalho trocam-se, de fato, por uma onça de ouro. Logo, uma onça de ouro não pode mais ser trocada por 20 horas de trabalho. O dinheiro de ouro, com título plebeu, X horas de trabalho, estaria sujeito a flutuações maiores do que qualquer outro dinheiro, e particularmente maiores do que o dinheiro de ouro atual, porque o ouro não pode aumentar ou diminuir em relação ao ouro, é igual a si mesmo. Mas o tempo de trabalho passado contido em um determinado quantum de ouro tende a aumentar ou diminuir continuamente em relação ao trabalho vivo atual. Para manter convertível o quantum de ouro, a produtividade da hora de trabalho deveria ser mantida estacionária. De acordo com a Lei Econômica Geral, segundo a qual os custos de produção diminuem constantemente, o trabalho vivo devém constantemente mais produtivo e, por conseguinte, o tempo de trabalho objetivado nos produtos se deprecia constantemente. O destino inevitável desse dinheiro-trabalho áureo seria constante depreciação. Para controlar essa anomalia, poderia ser dito que não seria o ouro que deveria receber o título de horas de trabalho, mas, como propôs Wheatland, nota 24. William Wheatland, Vives, Verlage dos Verfassers, 1842, páginas 153 a 175. E antes dele os ingleses e depois dele os franceses, dentre os quais Proudhon. O dinheiro de papel, um simples signo de valor, deveria receber tal título. Nesse caso, o tempo de trabalho que está incorporado no próprio papel viria tão pouco ao caso quanto o valor de papel das notas bancárias. Um seria simples representante das horas de trabalho, assim como as outras o seriam do ouro ou da prata. Se a hora de trabalho se tornasse mais produtiva, o pedaço de papel que a apresenta aumentaria seu poder de compra e vice-versa, exatamente como hoje uma nota de 5 libras compra mais ou menos à medida que o valor relativo do ouro sobe ou desce em comparação com outras mercadorias. De acordo com a mesma lei, ali onde o dinheiro-trabalho áureo sofresse uma constante depreciação, o dinheiro-trabalho de papel desfrutaria de uma constante apreciação. E é justamente isso que queremos. O trabalhador ficaria mais feliz com a crescente produtividade de seu trabalho, em lugar de criar como atualmente, riqueza alheia e a própria desvalorização na proporção daquele aumento de produtividade. Eis o que dizem os socialistas, mas, felizmente, surgem algumas pequenas dificuldades. Em primeiro lugar, se desde logo supomos o dinheiro mesmo que seja de bônus horários, devemos pressupor igualmente a acumulação desse dinheiro e os contratos, obrigações, encargos fixos, etc., que seriam contraídos sob a forma de tal dinheiro. Os bônus acumulados se valorizariam constantemente, tanto quanto os recém-emitidos, de modo que, de um lado, a crescente produtividade do trabalho viria em proveito dos não-trabalhadores, e, de outro, os encargos previamente contratados acompanhariam o mesmo ritmo de aumento do rendimento do trabalho. A queda e a elevação do valor do ouro ou da prata seriam completamente indiferentes se o mundo pudesse ser reiniciado a cada momento, e se os compromissos contraídos para pagar determinado quantum de ouro não sobreviessem às flutuações do valor do ouro. O mesmo ocorreria aqui com o bônus salário e a produtividade por hora.
O ponto que precisa ser aqui investigado é a convertibilidade do bônus horário. O mesmo objetivo é alcançado se tomarmos um atalho. Apesar de o momento ser ainda prematuro, pode-se fazer algumas observações sobre as ilusões que estão na base do bônus horário e que nos permitem contemplar o mais profundo mistério que liga a teoria da circulação proudhoniana à sua teoria geral, a teoria da determinação do valor. Encontramos a mesma correlação, por exemplo, em Bray e Gray. O que pode haver de verdade na base de tal teoria, investigar posteriormente. Antes ainda, incidentalmente, consideradas simples ordens de pagamento em ouro, as notas bancárias não deveriam jamais ser emitidas se depreciarem para além do quantum de dinheiro de ouro que pretendem substituir. 3 ordens de pagamento de 15 libras que emito a 3 credores sobre as mesmas 15 libras em ouro são apenas de fato, cada qual, uma ordem de pagamento de 15 terços de libras igual a 5 libras. Cada uma dessas notas estaria, portanto, imediatamente depreciada em 33,5%. O valor de troca real de todas as mercadorias, incluindo o trabalho, é determinado pelo seu custo de produção, em outras palavras, pelo tempo de trabalho requerido para sua produção. O seu preço é esse valor de troca expresso em dinheiro, a substituição do dinheiro metálico e do dinheiro de papel ou de crédito que dele recebe sua denominação, pelo dinheiro trabalho, que recebe sua denominação do próprio tempo de trabalho, igualaria, portanto, o valor real, valor de troca das mercadorias e seu valor nominal, seu preço, seu valor monetário. Igualação de valor real e valor nominal, de valor e preço, de valor e preço. Mas só isso seria alcançado sob o pressuposto de que o valor e preço são diferentes apenas nominalmente. Mas, de maneira alguma, é esse o caso. O valor das mercadorias determinado pelo tempo de trabalho é somente seu valor médio, uma média que aparece como uma abstração externa, na medida em que a média é calculada como um número médio de uma época. Por exemplo, uma libra de café, um shilling, se a média é calculada, digamos, para o preço do café durante 25 anos. Mas que é uma abstração muito real se ao mesmo tempo é reconhecida como uma força motriz e o princípio de movimento das oscilações por que passam os preços das mercadorias durante uma certa época. Essa realidade não é de importância apenas teórica, constitui a base da especulação comercial, cujo cálculo de probabilidades parte tanto dos preços médios centrais, que valem como centro de suas oscilações, como também das médias mais elevadas e mais baixas das oscilações acima e abaixo desse centro. O valor de mercado da mercadoria é sempre diferente desse seu valor médio e se concentra sempre abaixo ou acima dele. O valor de mercado iguala-se ao valor real por suas incessantes oscilações, jamais por meio de uma equação com o valor real como terceiro termo, mas por sua contínua inequação consigo mesmo, não como diria Hegel, por meio de identidade abstrata, mas pela constante negação da negação. Nota 25. George William Friedrich Hegel, Hamburgo, Meiner, 1984, livro 2, seção 1, capítulo 2. Negação de si mesmo, como negação do valor real. Em seu panfleto contra Proudhon, nota 26, Karl Marx, Miséria da Filosofia, Resposta à Filosofia da Miséria de Proudhon, Paris, Frank, 1847, página 37 a 62, edições brasileiras, Miséria da Filosofia, Resposta à Filosofia da Miséria de Proudhon, São Paulo, Expressão Popular, 2009. Mostrei que o próprio valor real, por sua vez, independentemente de sua dominação das oscilações dos preços de mercado, abstraindo dele como lei dessas oscilações, nega a si mesmo e põe o valor real das mercadorias em constante contradição com sua própria determinação, deprecia ou aprecia o valor real das mercadorias existentes, e não é preciso entrar aqui em detalhes sobre a questão. O preço diferencia-se também do valor, não apenas como nominal se diferencia do real, não apenas pela denominação em ouro ou prata, mas pelo fato de que o último aparece como lei dos movimentos, porque
passa o primeiro. Mas são constantemente diferentes e jamais coincidem ou fazem apenas de maneira acidental ou excepcional. O preço das mercadorias situa-se continuamente acima ou abaixo do valor das mercadorias, e o próprio valor das mercadorias existe somente nas flutuações dos preços das mercadorias. Demanda e oferta determinam constantemente os preços das mercadorias. Elas não coincidem nunca, ou só fortuitamente, mas os custos de produção, por sua vez, determinam as oscilações da demanda e da oferta. O próprio ouro ou prata, no qual é expresso o preço de uma mercadoria, seu valor de mercado, é um determinado quantum de trabalho acumulado, uma determinada quantidade de tempo de trabalho materializado. Sob o pressuposto de que os custos de produção da mercadoria e os custos de produção de ouro e de prata permanecem inalterados, a elevação ou a queda de seu preço de mercado nada mais significa que uma mercadoria igual a X tempo de trabalho comanda constantemente maior ou menor que X tempo de trabalho no mercado. Situa-se acima ou abaixo de seu valor médio determinado pelo tempo de trabalho. A primeira ilusão fundamental dos partidários do bônus horário consiste em que, ao suprimirem a diferença nominal entre valor real e valor de mercado, entre valor de troca e preço, portanto, em lugar de expressarem o valor em uma objetivação determinada do tempo de trabalho, digamos, ouro e prata, expressam no próprio tempo de trabalho. Eliminam também a diferença e a contradição efetivas entre preço e valor. Daí é auto-evidente como a simples introdução do bônus horário elimina todas as crises, todas as anomalias da produção burguesa. O preço monetário das mercadorias igual ao seu valor real, a demanda igual à oferta, a produção igual ao consumo. O dinheiro é simultaneamente suprimido e conservado. O tempo de trabalho do qual a mercadoria é produto, que é materializado na mercadoria, precisa unicamente ser constatado para gerar uma sua correspondente contra-imagem em um signo de valor, em dinheiro, em bônus horário. Cada mercadoria seria assim transformada diretamente em dinheiro, e o ouro e a prata, por seu lado, seriam rebaixados à posição de todas as outras mercadorias. Dispensa elaboração o fato de que a contradição entre valor de troca e preço, entre preço médio e os preços dos quais é média, a diferença entre as magnitudes e suas magnitudes médias, não é suprimida quando se suprime a simples diferença de denominação entre duas, portanto, em lugar de dizer uma libra de pão custa 8, dizer uma libra de pão igual a 1 sobre x hora de trabalho. Inversamente, se 8 igual a 1 sobre x hora de trabalho e se o tempo de trabalho materializado em uma libra de pão é maior ou menor do que uma x hora de trabalho, pelo fato de que a medida do valor seria ao mesmo tempo o elemento que o preço é expresso, a diferença entre valor e preço que está ocultada no preço ouro ou no preço prata jamais se manifestará de maneira fulgurante. Resultaria daí uma equação interminável, 1x hora de trabalho contida em 8 ou expressa por meio de um bônus, maior e menor que 1x hora de trabalho contida na libra de pão. O bônus horário, que representa o tempo de trabalho médio, jamais corresponderia ao tempo de trabalho efetivo e nunca seria nele convertível. O tempo de trabalho objetivado em uma mercadoria nunca comandaria uma quantidade de dinheiro e trabalho igual a si mesmo e vice-versa, mas uma quantidade maior ou menor da mesma maneira que atualmente cada oscilação dos valores de mercado se expressa em uma elevação ou queda de seus preços em ouro ou em prata. A constante depreciação das mercadorias em períodos mais longos em relação aos bônus horários de que falamos acima, nota 27, ver página 86 e 87, já lidas, resultava da lei da crescente produtividade do tempo de trabalho, das perturbações do próprio valor relativo criadas por seu princípio inerente específico, o tempo de trabalho. A inconvertibilidade do bônus horário, de que agora falamos, nada mais é do que uma outra expressão para a inconvertibilidade entre valor real e valor de mercado, valor de troca e preço. Em contraste com todas as mercadorias, o bônus horário representaria um tempo de trabalho ideal que se trocaria ora por mais, ora por menos tempo de trabalho efetivo, e que receberia o bônus uma existência própria, isolada, que corresponderia
a essa desigualdade efetiva. Por sua vez, o equivalente universal, meio de circulação e medida das mercadorias, as confrontaria individualizadas, operando segundo leis próprias, entranhado, com todas as qualidades do dinheiro atual, mas sem prestar seus serviços. Com isso, todavia, a confusão alcançaria um nível inteiramente diferente, pois o meio pelo qual são comparadas as mercadorias, esses quantum objetivados de tempo de trabalho, não seria uma terceira mercadoria, mas a sua própria medida de valor. O próprio tempo de trabalho, a mercadoria A, a objetivação de 3 horas de tempo de trabalho, é igual a 2 bônus horas de trabalho. A mercadoria B, objetivação também de 3 horas de trabalho, é igual a 4 bônus horas de trabalho. Essa contradição é de fato expressa, embora veladamente, nos preços dinheiro. A diferença entre preço e valor, entre mercadoria medida pelo tempo de trabalho do qual é produto e o produto do tempo de trabalho com o qual se troca, tal diferença requer uma terceira mercadoria como medida na qual se expressa o valor de troca efetivo da mercadoria. Como o preço não é igual ao valor, o elemento determinante do valor, o tempo de trabalho, não pode ser o elemento no qual os preços são expressos, porque o tempo de trabalho teria de se expressar simultaneamente como o determinante e o não determinante, como o igual e o desigual a si mesmo. Porque só existe idealmente como medida do valor. O tempo de trabalho não pode servir como material da comparação dos preços. Ao mesmo tempo, aqui se torna claro como e por que a relação de valor adquire no dinheiro uma existência material e separada, a ser ulteriormente desenvolvido. A diferença entre o preço e o valor requer que os valores, como preços, sejam medidos em um padrão diferente de seu próprio. O preço é a diferença do valor. É necessariamente preço em dinheiro. Manifesta-se aqui o fato de que a diferença nominal entre preço e valor é condicionada por sua diferença real.